Olá, galera da Adrenalina! Hoje nós vamos falar a respeito da interpretação na TV. O nicho da interpretação em televisionada é um nicho extremamente forte no Rio de Janeiro e em São Paulo. Aqui em Brasília, eu tive a oportunidade de fazer uma interpretação para o SBT, mas é realmente algo assim muito esporádico, não é algo que é comum aqui. Mas o que que aconteceu nesse meu caso específico? Porque eu sempre preciso trazer a minha experiência, né? Porque a experiência dos outros, eles têm que contar deles, né? Enfim. Eu posso trazer também algumas experiências que eu já ouvi falar. Mas o que que acontece? Para mim, o que aconteceu foi que houve a reunião da ONU, a Assembleia da ONU, e eles queriam ter o SBT Web transmitindo essa assembleia também. Então, vários canais do SBT transmitiram, inclusive o SBT Web. E aí, eles entraram em contato da noite para o dia, assim. Aí falaram para mim que se eu estava disponível no dia seguinte, às 8 horas da manhã. Aí eu falei que sim, e a gente fez uma reunião inicial quando eu cheguei lá para eles explicarem como que funcionava, que eu ia ficar dentro do estúdio junto com o jornalista e que a gente ia fazer a transmissão por lá. Eu já até falei sobre essa experiência em vários outros lugares, mas o que que aconteceu no meu caso específico? Eu tinha um fone de ouvido para poder escutar o áudio original que estava chegando para todo mundo lá dentro da emissora, inclusive para aquelas pessoas que ficam atrás do vidro, cheia das mesinhas lá, com os computadores ligados, também recebendo o áudio, transmitindo o áudio e o vídeo para diversos canais. E é, a partir desse áudio que eu ouvia, eu interpretava para o microfonezinho de lapela que tá, de lapela não, aqueles microfones que ficam na mesa, né, para os palestrantes, e foi nesse microfone que eu interpretei. E a minha interpretação foi transmitida através dessa plataforma do SBT Web, e foi muito legal, foi muito interessante a experiência. O que mais me incomodou, assim, talvez, porque eu sempre fico meio envergonhada quando várias pessoas ficam ali olhando para minha performance no momento que eu estou interpretando. Então, o que eu sempre faço quando eu estou me sentindo assim meio deslocada, quando eu não conheço essas pessoas que estão ali me observando, é fechar os olhos. Então, fechei os olhos e fluiu. Obviamente que a cada 2 minutinhos eu abri os olhos também para poder ver se tinha alguma pessoa ali me chamando, ou se tinha alguma coisa errada com o som, se tinha algum problema no volume, se eles estavam falando comigo, dando alguma instrução. E fluiu muito bem, foi tranquilo. E o que eu ouço falar de colegas que interpretam em TV com emissoras maiores como CNN Brasil ou com a Globo, é que também é algo que é solicitado muito às vésperas, assim, quando tem um participante internacional e que aí eles vão pensar na interpretação de última hora, mas que acontece com mais antecedência quando é uma preparação para o Oscar, por exemplo, que eu já fiz uma entrevista uma vez com a intérprete Ana Viana, que explicou que ela recebia a solicitação com antecedência. Ela sabia também, porque sempre ocorre mais ou menos na mesma data, em fevereiro, né? O Oscar, então ela vai se preparando, assistindo os filmes e lendo todas as. O que se fala sobre o filme, mas na hora mesmo, quando chega o comediante que vai fazer a apresentação do Oscar em si, ela não tem aquele script, que ela vai ter que fazer muita coisa ali na espontaneidade, mas ela precisa estudar através dos filmes e das críticas dos filmes para não falar o nome errado dos atores e não errar o filme e esse tipo de indicação que vai ser feita ali no palco. Mas as piadinhas são muito espontâneas ali na hora mesmo. E eu acho que é um dos maiores desafios que eles enfrentam, né? Então, a interpretação de TV tem esses desafios, assim, de ser muito ali na hora que você vai ter que ter uma solução para aquilo, mas você se prepara assistindo aos filmes, assistindo o máximo de
documentários, o máximo de informações, jornais, se atualizando nas atualidades de fato, para você não se perder nas piadas, porque tem muita piada política, muita piada daquela região, daquele local, que você precisa estar antenado. E isso acontece muito nos eventos televisionados. Então, é uma das coisas que mais deve se ser atento, né? O intérprete deve se atentar para isso. Agora, em relação à interpretação de entrevistas de pessoas, por exemplo, no The Noite Brasil, ou The Noite com Danilo Gentili, foi mal, e outros programas televisionados, assim como o Jô, ou qualquer outro desses programas que tem entrevistas, acontece essa mesma coisa que aconteceu comigo no SBT. Muitas das vezes esse convidado é chamado, mas a interpretação é acionada muito de última hora, e aí eu já vi alguns colegas falando que eles recebem um briefing ali de mais ou menos o que o entrevistador vai falar, mas o que o entrevistado vai falar acaba sendo muito espontâneo também ali na hora. Mas se vocês tiverem outras experiências, se algum colega aqui já fez esse tipo de interpretação e quiser falar um pouco mais, eu já entrevistei também uma outra colega para falar um pouco da experiência dela interpretando, que é a Daniele Sass, que é incrível, uma intérprete que eu admiro muito. E muitas dessas interpretações em TV, você precisa ter muita discrição para não falar que você que está interpretando naquele dia, dependendo do contrato que você tem assinado. Tem outros que você pode falar de forma mais aberta, como no meu caso, que eu não tinha nenhum tipo de restrição em relação a isso. Então, depende muito de contratante para contratante, de emissora para emissora, para você poder expor o seu trabalho. A Denise Bobadilha com House of Words e a empresa incrível também, que eu fico sempre acompanhando o trabalho deles, que eles fazem um trabalho incrível na CNN Brasil e interpretam os presidentes e as notícias mais relacionadas ali ao que está acontecendo na guerra na Ucrânia e na Rússia. Eles constantemente publicam as experiências deles nas redes sociais. Então, tem o Wagner Pimenta, o Renato Geraldes, vários intérpretes de São Paulo que têm trabalhado bastante com a CNN Brasil nesse âmbito aí dos presidentes. Eu não sei como que eles se preparam exatamente, mas basicamente uma das coisas que eles mais têm que fazer é ler jornal e estar sempre atualizado em relação às notícias, porque eles vão interpretar essas notícias e deve ser extremamente estressante, mas deve ser também super legal. E é isso que eu tinha a dizer. Se vocês curtiram esse conteúdo, deem uma curtidinha aqui. Se eu falei alguma besteira, comentem no comentário ou falem alguma coisa para me corrigir. Não tem problema. Ativem o sininho, compartilhem com os amigos e nos vemos no próximo vídeo. Beijo, tchauzinho.